Olá a todos, é com grande alegria que damos início a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal do YouTube da Igreja Evangélica Luterana de Interlagos. Você mais uma vez está convidado a ouvir e a participar deste projeto. Hoje, com o dia 12 de fevereiro, em que nós queremos estudar os capítulos 13 a 16 do livro de Êxodo. Vamos juntos? Iniciando com o breve resumo dos capítulos. Capítulo 13, a consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito. Todo primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A festa dos pães sem fermento também ocorre aqui. Pelo menos as regras, ou como deveria ser. E diz lá: vocês observarão esse rito neste mês, e durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Após isso, nós conseguimos observar que Deus guia o povo pelo caminho. E Deus não leva o povo por um caminho reto até Canaã. Antes, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente. No trajeto, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. Então chegamos ao capítulo 14, onde um dos eventos mais fantásticos de todo o relato bíblico vai acontecer. O Senhor disse a Moisés: vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Faraó, então, muda de ideia e manda perseguir os israelitas. Os israelitas percebem que estão sendo perseguidos e se desesperam. Mas Moisés diz a eles: não tenham medo, fiquem firmes. O Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, o seu cajado, e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Assim aconteceu. O povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios foram atrás deles, mas perceberam que havia algo de errado. As rodas dos carros dos egípcios começam a atolar e eles dizem: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés assim o fez. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. No capítulo 15 teremos, de certo modo aqui, uma celebração desta saída do Egito com 2 cânticos. O primeiro deles, o cântico de Moisés. Moisés canta: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
O Senhor é homem de guerra. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? O Senhor reinará por todo sempre. E o segundo cântico é da profetisa Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Ela pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Os israelitas iniciaram então a peregrinação após saírem do Mar Vermelho. E eles se deparam com a primeira adversidade. Não há água, e a água que encontram é amarga. Em hebraico, Mara. Então fazem aquilo que é marca registrada. Murmuram contra Moisés, questionando: o que vamos beber? E Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças. Moisés diz: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. E chegamos ao último capítulo de hoje, Êxodo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus ordena que eles recolham o dobro do sexto dia da semana. Moisés diz: quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu, o Senhor, seu Deus, sou seu Senhor, sou seu Deus. À tarde apareceram codornizes que cobriram o arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, restava uma coisa fina na superfície, semelhante a escamas. Era o maná. Cada um recolheu segundo o número de pessoas de sua tenda para o dia, e não faltou para ninguém. Mas alguns recolheram a mais para deixar para o dia seguinte, contrariando o aviso de Moisés, e deu bichos e cheirou mal. E cada manhã todos recolhiam o maná necessário para o dia, antes que o sol derretesse o alimento pelo calor. Deus determinou que recolhessem em dobro apenas no sexto dia, e assassem o maná para o dia seguinte. No sábado, ninguém deveria fazer nada, pois é dia dedicado ao Senhor. Ainda assim, houve pessoas que saíram de casa para recolherem, contrariando as determinações. Eles deram ao alimento o nome de maná, que soa parecido com as palavras: o que é isso? Era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. O maná foi guardado na arca do testemunho, e eles comeram o maná por 40 anos, até chegarem à terra de Canaã. Passamos ao segundo ponto com as dúvidas e questões que podem surgir. Primeira delas: o que o primogênito consagrado ao Senhor denota para nós, sobre nossa consagração a Deus? Deus pede o primogênito porque Deus exige de nós das primícias quando vamos ofertar a Ele. Isso significa que nós sempre devemos dar ao Senhor do melhor que nós temos, jamais do resto. Questão 2. O Senhor guia o povo pelo deserto na saída do Egito, com uma coluna de nuvem e de fogo.
Hoje, o Senhor continua guiando o nosso trajeto? De que forma? Não estamos mais em peregrinação, mas estamos no deserto deste mundo e desta vida. Nós não somos mais guiados por uma coluna de nuvem, de fogo, mas sim o Senhor continua nos guiando por meio da sua palavra. Por isso que este projeto de estudarmos a Bíblia é tão importante, pois nós estamos procurando seguir a orientação de Deus quando fazemos isso. Questão 3. Deus ordenou que os israelitas retrocedessem. Notamos claramente que Deus desejava um grande finale na saída do Egito. Qual seria a intenção de Deus nesse grande evento do Êxodo? Claramente, quando Deus endurece o coração do faraó, quando o faraó retorna para perseguir os israelitas, Deus está procurando mostrar o seu poder, que o seu poder é muito maior do que o poder do faraó e de que os israelitas podem confiar nele. Questão 4. Quando o povo percebe que os egípcios estão chegando perto, eles se desesperam. O que Moisés fala ao povo? Podemos tirar alguma lição aqui? Moisés diz ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. E a lição que podemos tirar é que toda vez que nos vemos enrascados em nossa vida, toda vez que nós pensamos que não há saída, como os israelitas pensavam, podemos confiar nessas palavras que Moisés disse. Não tenham medo, fiquem firmes, pois o Senhor lutará por vocês. Questão 5. Segundo o texto, o milagroso evento da travessia do Mar Vermelho trouxe temor e confiança dos israelitas em Deus e em Moisés. Até que ponto o temor e a confiança perduraram? Temos algum problema de lembrar do que Deus fez e do que Deus faz por nós? Nós notamos que em um capítulo o povo está agradecido e está dizendo que confia em Deus, em Moisés. No capítulo seguinte, falta comida, falta água, e aí o povo já não confia mais. Já se esqueceu do que Deus fez por eles, já se esqueceu que Deus estaria cuidando deles a todo momento. E assim ocorre conosco. Muitas vezes, em meio aos apertos, às aflições desta vida, podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez por cada um de nós e podemos nos desesperar. Isso não pode acontecer. Se nós estamos fiéis e firmes na fé em Cristo, nós podemos confiar que mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. Deus jamais nos desampara. Questão 6. Moisés e sua irmã cantam e dançam para celebrar a vitória e a libertação da escravidão do Egito. O que podemos refletir sobre tais atitudes de líderes tão consagrados a Deus? Que o Senhor é um Senhor da alegria. Nosso Deus é um Deus de festa. Não se engane. É que muitas vezes nós confundimos as festas que temos em nosso mundo com bebedeiras, com drogas, com imoralidades. Mas se você olhar e analisar, quantas festas não existem que o próprio Deus ele deixou? A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa do Tabernáculo, a festa do Yom Kippur. Todo o calendário hebreu, todo o calendário do povo de Deus estava marcado por festas. Porque o Senhor quer fazer com que a gente se lembre de todos os feitos dele e agradecermos. E não há nada melhor do que fazer festa, cantar, dançar. É isso que Moisés e Miriam fazem após a saída do Egito. Questão 7. Qual é o foco principal do cântico de Moisés? Se nós analisarmos bem, lá em Êxodo capítulo 15, nós veremos de uma forma até muito fácil qual é o foco, o que Moisés mais repete no seu cântico. Então ele diz assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
Este é o meu Deus, ele é o Deus de meu pai. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? E assim nós percebemos que o foco no cântico de Moisés está no Senhor, como não poderia deixar de ser. Questão 8. Deus promete que o povo não sofreria nenhuma doença semelhante às sofridas pelos egípcios se eles seguissem seus preceitos. Isso ocorreu? Será que se conseguirmos seguir a Deus fielmente, não teremos mais nenhum tipo de problema? E a resposta é, isso não ocorreu porque, em primeiro lugar, o povo não foi fiel a Deus. Mas e se nós formos fiéis? O problema é que nós também não conseguimos ser 100% fiéis. E porque nós estamos em um mundo caído em pecado, as doenças, as enfermidades, os problemas acabam nos acometendo. Mas o que nós podemos ter a plena certeza de que, crendo em Cristo, nós teremos a vida eterna, onde não mais sofreremos, onde não mais haverá enfermidades e nem morte. Questão 9. Deus alimenta o povo com maná e codornizes diariamente. Não faltam provisões. Deus continua nos sustentando ainda hoje. Todavia, há preceitos determinados por Deus para o povo recolher o alimento. Temos algum princípio a seguir desses preceitos ainda hoje? Talvez poderíamos dizer que ficou algum princípio, né? Ficou o princípio de nós não desperdiçarmos comida e de evitarmos a acumulação. Parece que Deus coloca isso como um princípio. Quando sobra para uns, falta para outros. Questão 10. O sábado sempre foi muito importante na legislação do Antigo Testamento. Ele caiu totalmente no Novo Testamento? O que devemos preservar ainda hoje? Nós sabemos que nós devemos preservar que um dia, pelo menos na semana, devemos santificar o nome de Deus. Mas nós vamos enfocar com um pouco mais de detalhes nessa questão do sábado nos próximos capítulos, especialmente no próximo vídeo, onde nós já teremos lido o Êxodo 20, e aí nós iremos estudar um pouco os mandamentos. Questão 11. Lemos que o maná foi guardado na arca do testemunho. Qual seria o propósito disto? Normalmente nós vemos que o povo hebreu ele é incentivado a guardar fatos históricos, para que as próximas gerações pudessem ter conhecimento de quem é Deus. E finalizamos com os aspectos teológicos. Trago aqui 4. Primeiro deles, o sofrimento não cessaria no deserto, mas Deus nunca iria abandonar o seu povo. Porque muitas vezes o problema está na alta expectativa que as pessoas fazem sobre um acontecimento. Depois da saída da escravidão do Egito, daquela forma tão miraculosa, com a abertura do Mar Vermelho, com o fechamento deste mar em cima dos egípcios, provavelmente o povo estava de fato muito firme e grato a Deus, a Moisés. Nossa, saímos da escravidão, agora sim, Deus está conosco. Só que eles se depararam logo na sequência com um deserto. E um deserto é árduo, extenuante, seco, árido, não tem água, não tem comida, não tem vida. Então o povo se deparou com o sofrimento. E eles logo pensaram, Deus nos abandonou, o que nós estamos fazendo aqui? Era melhor a gente ter ficado lá. E assim ocorre na nossa vida. Nós saímos de uma escravidão e entramos num deserto. Saímos de um deserto e entramos numa escravidão. Parece que a gente sempre está enredado por problemas e dificuldades. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Deus nunca nos abandona.
Deus estava com o povo na escravidão do Egito, apesar de não parecer. Tanto é que Deus preparou um líder para que ajudasse eles e os libertasse. E Deus estaria com o povo também no deserto. Segundo ponto é que o Senhor luta por nós e não há o que temer. Em vários momentos o povo teme, o povo treme de medo. Por exemplo, quando eles percebem os egípcios se aproximando com carros de guerra, eles pensaram, nós seremos trucidados. Nós estamos aqui com crianças, com mulheres, com animais, com tudo o que somos e temos. Nós sequer temos armas. Como que nós vamos combater os egípcios? E Deus providenciou a abertura do Mar Vermelho e depois o fechamento em cima dos egípcios. Nós não podemos temer tudo aquilo que está ao nosso redor, que representa uma ameaça, se Deus está conosco. E se temermos, isso vai acontecer porque somos humanos, podemos confiar em Deus. Terceiro ponto. A história do povo de Israel documenta dois fatos: o gigantesco amor e misericórdia de Deus e a terrível ingratidão do coração humano. É a história que muitas vezes se repete em nossa vida. Nós precisamos tomar sempre muita cautela e termos muito cuidado para não nos tornarmos exatamente como aqueles israelitas que ficaram reclamando no deserto, murmurando. Quando vierem as dificuldades, e não se engane, se elas ainda não chegaram, elas virão. Não podemos nos tornar ingratos. Precisamos agradecer por tudo que Deus nos concede. E quarto e último ponto, Deus continua nos sustentando diariamente. Que possamos viver uma vida de gratidão e sempre reservar tempo para Ele. Se nós não recebemos maná e codornizes, o alimento que nós temos, o trabalho que nós temos, a saúde que nós temos, tudo isso se deve a Deus. E que nós possamos ser diariamente gratos a tudo que somos e temos, pois tudo que somos e temos procede do nosso Deus. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo este nosso projeto. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações. Se você puder e quiser também, você pode contribuir para este trabalho. Aí está na tela. E nós teremos amanhã mais 4 capítulos do livro de Êxodo, Êxodo 17 a 20. Fique na paz do Senhor. Até amanhã com o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.